Tiago Vicente Roldi, vereador em Santa Teresa, no Espírito Santo, que ele fala sobre a chapa Italianità em Movimento, da circunscrição consular do Rio de Janeiro, que é uma das duas chapas que restaram na disputa pela formação do novo Comites, o Comitato degli Italiani all'Estero da circunscrição do Rio de Janeiro. Roldi, em números e fatos, como é que você concebe, como é que você vê a comunidade italiana da circunscrição aí? Tchau, Mitch. Obrigado, Perón, pela participação nessa entrevista. Enfim, falando um pouco de comunidade, lógico, a pandemia ela afetou a tudo e a todos, né? Então, nesse período, essa lacuna aí entre o início da pandemia e até então é um pouco difícil de analisar, mas antes disso, né, a gente tinha uma grande esperança de que aqui, particularmente no Espírito Santo, né, onde nós temos o maior percentual de italianos aí com relação ao Brasil, com relação à vinda, no primeiro momento, do sportello consular, ele viria a resolver ou amenizar bastante a questão da problemática, principalmente da documentação, que aqui, até então, se faria no primeiro momento somente os passaportes, só ainda remetidos ao Rio de Janeiro, né, se recolhe os dados aqui, remetido ao Rio de Janeiro e retorna, né, para cá, para o Espírito Santo, onde é entregue para o cidadão, sem fazer com que ele se desloque para o Rio de Janeiro, não onerando a pessoa. Então, enfim, a expectativa era muito grande. Mas com a vinda da pandemia, infelizmente, assim, os movimentos, né, festas, a parte cultural, né, que é muito importante também manter viva, se apagou bastante, né? A esperança é muito grande dessa retomada. Nós temos aqui em Venda Nova do Imigrante que estará fazendo, mesmo que simbolicamente de uma maneira menor, mas retomará com a festa da polenta. Então, assim, espero que 2022, com o cessamento, digamos assim, né, da pandemia, se possam retomar, né, as atividades através das comunidades italianas, mas também falando um pouco da parte burocrática, que é a questão do sportello consular aqui, que nós possamos aí com a questão do momento pandemiológico que nós vivemos, né, do mapa epidemiológico, voltar a fazer, assim, que haverá necessidade de fazer os mutirões como eram feitos antes da pandemia, para ver se a gente consegue reduzir um pouco essa fila, porque tem gente que no Espírito Santo, por exemplo, casos aí, esperando 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, até 1 ano e meio, para a confecção de um documento. Roldi, qual é a sua visão, e se possível, a da chapa que você encabeça, do papel dos comitês? A que servem eles? Então, dando uma visão e fazendo uma analogia com a política brasileira, Perón, eu estou há 10 meses no meu primeiro mandato como vereador e faço essa comparação dos comitês como se fossem os vereadores para a circunscrição, né? A parte que traz a problemática da comunidade, que leva as demandas e que briga pela melhoria da sua comunidade, né? E aí a parte do executivo é sim o cônsul, que vai executar conforme nós identificamos, quer dizer, é uma questão, tanto é essa comparação que se faz, que é tanto para vereador como para os comitês, a eleição é de maneira diplomática, há em si o voto, e é por isso que nós estamos assim nos colocando. Acredito que nós devemos sim, somente aqui o Espírito Santo, que há uma colônia muito grande, ter a paridade, né, com relação ao número de conselheiros junto ao Comitê do Rio Espírito Santo, que são 12, ou ter os CES, ou ter a maioria aí para representar os nossos direitos aí, quer dizer, a comunidade ser representada, porque eu acho que você vai até falar isso aí nas próximas perguntas, que não está falando um pouco do TDA e da atual, né, representação do comitê nosso aqui da nossa circunscrição. Sim, já entramos nessa então. A que serviram eles até agora? O comitê, o CGI e a representação parlamentar também, né? Como é que você vê essa atuação da nossa representação? Perfeito. Então, assim, temos que realmente ser muito justos com a questão pandêmica, que impossibilitou realmente algumas ações, mas especificamente aqui para o Espírito Santo, não se vê, tanto também, e eu coloco um pouco da questão numérica, quer dizer, nós temos aqui somente 4 representantes, 4 conselheiros, né, perante aos 12, né, do total, quer dizer, a maioria está no Rio de Janeiro. E, claro, evidente, quando tem a questão dos recursos a serem empregados, da questão da problemática toda, muito se dá, talvez, na hora de você ter a reunião, que eu disse que é como se fosse uma sessão parlamentar, de discutir e melhorar a situação para aquela comunidade. Se a maioria está com o Rio de Janeiro,
claro, é evidente que eles vão tentar debater, ou vão tentar melhorar, ou fazer as coisas lá. E às vezes aqui no Espírito Santo, por ter essa representação menor, e a gente não consegue evoluir muito com as coisas. Então é por isso também que a nossa chapa, né, que é a chapa 100% capixaba, ou seja, não menosprezando de qualquer maneira o Rio de Janeiro, a gente respeita muito isso daí, mas nós queremos sim ter paridade na hora de colocar realmente os recursos para se poder desenvolver a cultura, a língua, caso for, os negócios através de feiras, enfim, de ter uma maior interlocução com a própria Itália. Quer dizer, porque é uma incongruência você ter um Estado com o maior percentual de italianos do Brasil e nada se vê de efetivo para o nosso Estado. Rudi, você não. Eu acho que eu perguntei sobre a atuação parlamentar, você não chegou a tocar nisso, né? Então, com relação à atuação parlamentar, né, eu sou sempre muito direto, mas também muito sincero. Na realidade, nós temos nossos representantes, mas até então, o único que se movimentou, porque tinha também o cargo para isso, né, que foi o Ricardo Merlo, né, esteve como subsecretário de Relações Exteriores, conhecedor do problema e tendo, entre aspas, a varinha na mão, veio aqui no Espírito Santo, identificou o problema junto, como eu disse, com o Luiz de Vinhale e trouxe no primeiro momento a abertura aí do Sportello Consular. E aí nós queremos mais, como eu disse. No segundo momento, talvez a médio e longo prazo, poderíamos ter aqui uma agência consular de carreira, poder fazer todos esses processos aqui no Espírito Santo, ao invés de levá-los totalmente para o Rio de Janeiro. É uma questão política, a gente conta muito com os parlamentares pela questão do grande número, como eu digo e repito, da comunidade capixaba é um número muito grande e que não tem representatividade efetiva desse serviço, quer dizer, é uma disparidade, né? Eu vejo, Rodi, que a chapa que você encabeça aí, que montou, ela é preponderantemente de gente do Espírito Santo, embora a circunscrição seja mais ampla, e abranja também o Rio de Janeiro. Tem um histórico todo de luta da comunidade do Rio de Janeiro. Vocês devem ter algumas prioridades definidas de trabalho e, claro, vocês sabem que o Comites vai ser formado com diversas tendências, inclusive com a tendência de uma outra chapa que foi, por questões burocráticas, eliminada, que me parece que agora está dando apoio à sua chapa, que também era preponderantemente de gente do Espírito Santo. Como é que você vê isso lá na frente, no trabalho, nessas prioridades que vocês têm e o trabalho conjunto que vai ter que ser feito? Eu acho assim, Perão, quando se tem um assunto a ser discutido, são coisas, tem assuntos pertinentes, às vezes, a uma comunidade ou outra, cada um vai tentar levar as suas demandas em particularidade, o Rio tem as dele, o Espírito Santo também tem as dele, o que nós precisamos é ser ouvidos aqui, né? Se vocês forem ver, no último Comites, como a gente colocou, não é colocar críticas, mas assim, infelizmente, às vezes, nós não temos aqui qual o investimento que veio do Consulado do Rio de Janeiro, ou qual incentivo, digamos dessa maneira, não vou falar nem assim, veio para que se mantenha as comunidades de alguma maneira se manterem ativas, né? Seja para manutenção da língua, seja para manutenção da cultura, de que maneira a Itália vê, porque aqui para o Espírito Santo, a briga, né, entre aspas, no bom sentido, das comunidades por melhorias, seja no serviço consular, seja no sentido de se fazer ver, olha, o Espírito Santo, gente, tem sim uma grande comunidade, mas a Itália não conhece isso, né? Então, assim, acho que isso, somado a essa luta desses 30 anos ou mais, e eu até me remeto ao grande amigo, o Corrado Bosco, que foi um dos primeiros lá atrás, ele era do TDE, e ele identificou que essa colônia italiana aqui no Espírito Santo precisava realmente ser atendida. O primeiro manifesto foi dele lá atrás, junto ao governo italiano, que lá no Espírito Santo tem uma comunidade muito grande lá e está precisando de ter atenção da Itália, né? Os serviços precisam chegar lá também. Então, somado a isso, nesses tantos anos, assim como também eu fui candidato, foi o primeiro capixaba candidato ao parlamento italiano, acho que isso também somou e abriu os olhos dos políticos, porque é uma questão política também, trazer os benefícios para o Espírito Santo, quer dizer, eu não posso simplesmente mandar qualquer coisa para lá ou reverter qualquer tipo de recurso se eu não conheço a realidade da comunidade. Então, nós trouxemos aqui o Ricardo Mello por 2 vezes, primeira vez como candidato, né? E depois também o Luigi Vinhale, diretor-geral dos italianos no exterior, veio aqui no conhecer a nossa comunidade, viu realmente das necessidades e se instalou no primeiro momento, né, o Sportello Consular. Ok, perfeito, já veio para poder realmente atender às necessidades aqui capixabas. Infelizmente, nós tivemos a pandemia, mas nós queremos mais. Eu acho que a gente
não pode, por exemplo, hoje, e é uma briga, tenho certeza, no bom sentido de briga, disputar essa possibilidade de colocar para o cônsul geral, de colocar para o consulado que, de repente, talvez alternadamente, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, viesse funcionários do consulado do Rio de Janeiro para o Espírito Santo para analisar processo de cidadania, quer dizer, viabilizar esse tipo de situação, para não onerar as pessoas que têm direito à cidadania, é um direito de sangue da cidadania, não onerar as pessoas que têm que se deslocar, às vezes, do interior, São Mateus, Linhares, Colatina, interior de Santa Teresa, Nova Venécia, se deslocar lá para o Rio de Janeiro para poder ser feita a análise do processo de cidadania. Quer dizer, poderia ser feita a Vitória, né? Não teria tanta despesa das pessoas em poder se deslocar para poder ter esse direito seu adquirido. Então, assim, eu acho que dentre isso são outras batalhas, né, que nós pensamos caso nós chegamos lá, entendemos que a chapa do Rio de Janeiro, claro, é válido, você tem que ter nomes também, mas nesse primeiro momento nós achamos ideal ter uma chapa nossa para tentar fazer um número ou paridade ou em maioria dos conselheiros, porque nós vemos assim, o consulado está lá, está instalado lá, mas o grande problema, as maiores demandas, em proporcional, é do Espírito Santo. Então é isso. Eu então coloco o seguinte: tem a fila do passaporte, que são os cidadãos já reconhecidos, e tem a fila da cidadania, que é aquela grande maioria que não conseguiu ainda entrar, e temos aí uma sucessão de problemas ligados ao que chamamos de obstrucionismo consular, as dificuldades criadas para esse pessoal chegar. Você entende que o Comites representa também este pessoal que ainda, vamos dizer, não tem o registro de nascimento italiano, Rodi? Eu acredito que sim, Perão. Eu acho que nessa vida você tem que levar, às vezes, independente da política italiana ou brasileira, sempre com diplomacia, diálogo acima de tudo. Tenho certeza que o cônsul-geral do Rio, Paolo Miralha, ele tem essa sensibilidade, né? Eu volto a repetir, infelizmente, esse período pandêmico agora vedou vários tipos de ações que talvez poderiam ser feitas pelos comitês atualmente, mas que não foram feitas. Mas se nós chegarmos lá, o nosso grupo, a maioria, vamos sentar na mesa, vamos discutir quais são as prioridades e vamos colocar parâmetros, medidas e as tempísticas que são necessárias para que realmente a população se sinta representada. Eu acho que, eu não sei quais os instrumentos, efetivamente, quando você está na vereança, você tem alguns instrumentos, são indicações, requerimentos que você faz. Eu não sei se há alguns desse tipo de instrumento dentro do próprio Comites, porque ainda assim, na realidade, está se inteirando um pouco com isso. Mas eu acho que no primeiro momento o diálogo, né, com o próprio cônsul, como eu disse, e abrir a problemática qual que é, e traçar na realidade esses parâmetros com o tempo, de que maneira nós vamos tomar essas medidas e de que maneira que poderia, né, o cônsul dentro do que ele tem de poderes aí tomar essas decisões, não vão chegar ao vereador final, que é o problema, chegar lá na ponta, que é o cidadão italiano, ser representado e ter os seus direitos adquiridos realmente hoje pela dificuldade que nós sabemos dessa dificuldade toda, é a questão do agendamento, que eu não sei se você vai estar fazendo perguntas em cima disso daí, que nós temos que rever. Hoje, por exemplo, querendo ou não, nós temos uma pessoa para poder receber as chamadas, as diversas chamadas do Rio e do Espírito Santo. É impossível o cidadão ficar 200, 300 vezes ligando pelo WhatsApp web, e a gente sabe também da dificuldade que é a pessoa do outro lado que está respondendo. Você imagina quantas pessoas não teria necessidade de ter para poder responder, né? E realmente conseguir agendar. Então, assim, esse mecanismo não funciona, não vai resolver o problema e vai se alongar muito mais as filas do que estamos. Pois é, está vindo ali uma questão um pouco mais abrangente. Enquanto aqui temos esses problemas de que tipo de agendamento, de recepção que o consulado dá para os cidadãos, na Itália, na área jurídica, a advocacia do Estado ressuscitou a tese da grande naturalização com o claro objetivo de trancar a roda, pôr um calço na roda. Quer dizer, já há uma recomendação aos comunes, aos municípios italianos, para que eles marotamente, quer dizer, não estão dizendo para não conceder a cidadania, estão dizendo para colocar na gaveta, esperar uma decisão da Suprema Corte, que já é mais ou menos sabida qual vai ser, se seguir a história, que a Itália sempre rejeitou isso formalmente. Mas, enquanto isso, está havendo essa orientação. Quer dizer, vai ter isso, Rodi, veja a realidade do Espírito Santo, dos estados todos aqui mais ao sul do Brasil,
essa imigração da primeira leva, da grande imigração, é 2/3 de toda a comunidade ítalo-brasileira se enquadraria nessa fatídica entendimento, nesse fatídico entendimento da grande naturalização. E nós temos visto que isso está acontecendo sem o pronunciamento dos nossos representantes. Se é um tema político, se é uma questão política, uma orientação administrativa do Ministério do Interior, tem que ser combatido de forma política. E como é que você vê isso, essa ausência da nossa representação em cima, e qual seria a sua proposta com o novo Comites em cima de um tema como esse? Perfeito. É um momento para estar falando um pouco disso, sim, essa grande naturalização aí, que, assim, é extremamente política, né? Se nós vamos remeter lá ao decreto lá que o Brasil colocou em 1889, se estendeu até o final de 1889, né? E aí, né, o Perón, se nós formos ver quem realmente se naturalizaria à época, é uma fatia muito pequena da população, talvez grandes empresários, pessoas, grandes imigrantes que viviam nas grandes cidades. Por quê? Vou dar um exemplo hipotético aqui do Espírito Santo. A primeira epopeia da grande imigração italiana, né, a expedição Tabaco, que chegou aqui em 1874. Antes disso, o Espírito Santo tinha 82 mil pessoas, segundo o Arquivo Público. De 1874 a 1895, entraram no Espírito Santo quase 36 mil italianos, quer dizer, quase a metade da população. Então, desses aí, quantos efetivamente tiveram a possibilidade de receber qualquer tipo de comunicação, vieram banido, digamos, da Itália, vieram corrido da Itália pelas dificuldades financeiras, econômicas, em busca de um sonho que foi plantado para eles. Vim desbravar aqui o Espírito Santo, que depois, claro, foram para o sul do país, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, enfim, mas aqueles que aqui, eu dando uma retórica daqui, da realidade do nosso estado, foram para trabalhar, para desbravar as matas, quer dizer, nos interiores dos municípios, fazer com que desenvolver os municípios, jamais tiveram qualquer tipo de comunicação. E por mais que o governo brasileiro colocou à disposição delegacias, subdelegacias, agentes diplomáticos ou consulares, enfim, para poder fazer, prorrogou o prazo para as declarações dos estrangeiros, era impossível a comunicação chegar até esses. Esses ficavam ou vieram para poder sobreviver. Eles não tinham qualquer tipo de comunicação, de informação. Os grandes jornais de papel circulavam talvez nas grandes cidades, né? E o rádio se deu a difusão depois de 40, 50 anos, 1920, 1930. Então, assim, é muito importante, ou importantíssimo recordar que a Itália também só reconheceu a soberania do Estado brasileiro em dezembro de 1890. Então, assim, antes disso, esses decretos aí não tinham validade perante o Estado italiano. Aí agora a Advocacia Geral da Itália, entre aspas, vem dizer, ou se está perdendo até a soberania italiana, na minha visão, porque vem dizer que a legislação brasileira é como se fosse superior à legislação italiana. Então, assim, é muito confuso, é muito político, e eu acho assim, que o papel do Comites aí é realmente se juntar como se fosse, né, numa assembleia entre todos os comités, colocar isso daí para o TDE, quem são realmente os nossos representantes, e isso chegar ao parlamento italiano sendo cobrado através dos nossos parlamentares. É o mínimo que nós temos que fazer para nos defender, porque se é um assunto político, como você mesmo diz, tem que ser resolvido através de política. E eu não vejo, como você também colocou, nenhum movimento dos nossos atuais parlamentares falando sobre o tema. Mas é muito importante, porque nós temos as prévias, previamente nós temos eleições mais à frente para o próprio TDE, e pensando já em 2023 para as eleições, né, ao parlamento italiano. E é importantíssimo que esses parlamentares se movam e realmente façam o que tem que ser feito, que é realmente provocar o problema lá na fonte, entendeu? Por que isso? Por que somente agora? Por que criar essa dificuldade? O direito é um direito de sangue. E a Advocacia Geral da Itália, eu acho que se equivoca, quer colocar esse problema da maneira política como é a coisa, mas que nós temos, nós, comités, como eu disse, nos unir, nos envolvermos, os próximos comités aí, e realmente colocar o dedo na ferida. A chapa Italianità em Movimento, ela tem praticamente concorre em quase todos os estados, exceto, parece, o Rio Grande do Sul, né? Você tocou nesse assunto, essa capilaridade do Comites.
vocês têm uma proposta meio, alguns temas seriam nacionais, né, da parte de vocês, não é? Quer dizer, as coisas regionais e teriam uma visão de coordenação, vamos dizer assim, mais nacional. Você vê isso, porque já entraríamos daí nos finalmente teu para avaliar como é que está a campanha, as dificuldades de campanha, esse problema do inscrição prévia para poder votar. Perfeito. Então, é um movimento assim que está se criando, se começando, pensando nas problemáticas que não só o Espírito Santo, o Rio de Janeiro, ou São Paulo tem, mas um problema que o Brasil vive, né? Porque sabemos que as próximas eleições nós teremos um parlamentar a menos, né? E nós temos que já pensar, querendo ou não, politicamente, se queremos melhorias para não só os estados nossos, mas para com o Brasil, de fazer algum movimento, e é um movimento que nasce, né, é muito precoce mesmo, antes de falar, de dar qualquer detalhe mais aprofundado, mas eu acho que o Brasil merece, né, tem de ser representado, há uma oxigenação, como na política nacional, na política italiana, é normal que haja também, e devem sair, sim, novas ideias, novos grupos, e é isso que começa agora, esse Italianità em Movimento, um novo movimento em prol das comunidades italianas do Brasil. Com relação à forma, né, como está sendo feita essa eleição do Comites, o que dificulta um pouco, muito, diria, né, é o trabalho de formiguinha, Peron, que nós estamos fazendo, de realmente convencer as pessoas, ir até a casa das pessoas, não só pelo WhatsApp, por rádio, nós estamos fazendo de várias maneiras. O Espírito Santo, territorialmente, é um estado pequeno, está bem concentrado, né, mas a gente está fazendo assim, um trabalho de formiguinha, realmente envolver as pessoas, porque a habilitação do voto é um momento importante. Se a pessoa não se habilitar, não vai ter não vai ter a possibilidade de votar, não vai ter a possibilidade de receber o plico eleitoral. Então, assim, é muito importante e, assim, é um trabalho dificultoso, mas, claro, a gente sabe que não é só para nós, é para todos isso daí. E, assim, a gente está fazendo a nossa parte nesse primeiro momento e espero aí com que as pessoas, e faço mais uma provocação a todos aí, se inscrevam, se habilitam, é importante, não fiquem só pensando na questão da cidadania italiana, na questão do passaporte. Se nós temos a cidadania, nós temos que exercer a nossa cidadania e realmente votar, eleger as pessoas, ler realmente quem está à frente aí nos próximos comitês aí, quem pode realmente buscar realmente ser o representante e votar. É isso, Perão. Você não teme que quando chegar o momento que o pessoal está mais sensibilizado, essa inversão de opção, não vai acontecer o seguinte, quando o cara se descobrir, não, eu posso votar, ele for sensibilizado pela campanha, etc. Porque você, como já candidato, inclusive a deputado, você sabe que isso vai crescendo e quando chega perto da data, agora não, um mês antes, aí quando o cara se der conta, ele diz, mas eu não vou poder votar porque lá atrás eu não me inscrevi. Isso aí isso aí não é uma trava na roda, Rodi? Como é? Tem que... É estranho isso. Né? Com certeza. Com certeza. Não sei da onde partiu, de quem partiu isso, né? Eu até entendo que, assim, a Itália, eu vejo por esse lado, é a única ótica que eu vejo. Ela tem uma despesa econômica muito grande, realmente, quando acontecem as eleições, né? Você tem uma efetividade baixa de voto, mas o direito ao voto ele não pode ser tirado, entre aspas, como está sendo agora. Não é que ele está sendo tirado, mas está sendo dificultado, porque é sim um entrave a questão de habilitar-se para votar. Então, assim, eu entendo, a única ótica que eu vejo é essa, que a Itália realmente tem uma despesa de dinheiro muito grande, com os acordos que ela faz com os Correios para poder entregar o voto na casa das pessoas. Muitas das vezes as pessoas não atualizam seus endereços, não chegando o voto e não tendo a efetividade em si do voto sendo remetido aos consulados. Então, assim, é o único entrave que eu vejo. Mas nem por isso precisaria dessa maneira, eu acho, tão dificultosa travar a questão do voto em si. Por que, por exemplo, não pôr uma urna no consulado? Quer dizer, quem não recebeu o envelope, quem se inscreve, quem quer receber o envelope em casa? Quem quiser ir lá votar no dia, tem uma urna no consulado, ou no agência consular, e vai lá votar pessoalmente. Isso não seria possível, de repente, até qualquer medida judicial nessa eleição mesmo? Olha, eu acho que até seria possível, mas pelo tempo escasso, Perón, que nós temos aí,
E, assim, deveria ser feito de uma conjuntura muito maior. Eu acho que nós somos pegos até de surpresa, né? O tempo foi muito, muito curto, porque você tem que, realmente, você está imposto ser dessa maneira. E você tem também as tempísticas para poder formar a chapa, toda a parte burocrática de recolher assinatura, de símbolo, enfim, de levar toda a questão do representante, do suplente, que vai ter que se deslocar. Nós temos que deslocar daqui do Espírito Santo para o Rio de Janeiro para ter lá um representante, para levar as assinaturas na frente do responsável, enfim, é muito burocrático. Eu sei que a Itália exige muitas coisas, dificulta muitas coisas, e poderiam ser simplificadas, como você mesmo, bem mesmo colocou. Nós temos aqui o Sportello Consular, por que não colocar ali à disposição da população, dos cidadãos, tanto a habilitação, que foi dificultoso, porque nós aqui fizemos um único mecanismo, não usamos nem o Fast It como indicação primária. Indicamos enviar por e-mail, porque a dificuldade com que era com o Fast It também, para poder se cadastrar, às vezes está sobrecarregado, enfim. Colocasse ali uma simples urna, onde a pessoa vai lá, se habilita com o formulário e acabou. E da mesma maneira para com o voto. Então, assim, são coisas que nós podemos propor, eu acho, comitês, e de uma maneira maior e mais macro, pensar todos os comitês juntos e levar isso para o TDE para as próximas eleições. Não, eu acho que é só isso. Agradecer mais uma vez a você, a revista Insieme, que sempre traz à luz aí e dá oportunidade a todos aí de realmente colocarem as dificuldades. Você realmente não é demagogia alguma, sempre brigando aí, ou dando oportunidade para com que haja espaço, mas que haja também ideias e demandas para toda a comunidade aí que possa realmente haver melhorias. Eu espero que os próximos comitês aí, a comunidade seja melhor representada, e é por isso que nós estamos nos colocando com a chapa Italianità em Movimento, 100% capixaba.